Cida, como é que você tá aí, Cida? Que você tá toda bonitona aí. Como é que você tá? Obrigada, eu tô bem, graças a Deus. Que honra, hein? Ah, é bom. A honra é minha. Na verdade, a honra é dessas 110, 111 pessoas que já estão aqui de te conhecer, porque eu estava puxando seu saco antes de você entrar, dizendo o quão grande e generoso é seu coração. E o quão grato eu sou de te conhecer, Cida. Ah, Eu, obrigada. eu não vou estragar, eu quero que você. Antes de você começar, Cida, que eu sei que você vai fazer uma receita maravilhosa de pão de hambúrguer pra gente, que eu já estraguei a surpresa aqui. Conta um pouquinho da sua história, vai. Conta a história da padaroca. Eu acho a sua história linda demais. Eu tô doido para contar, mas eu não vou contar, não. Então, tá dando pra ver? Fala que eu vou só dar uma limpada bem aqui na câmera. Tá, a gente vai só limpar a câmera um pouquinho. Pode limpar, a imagem está maravilhosa, mas pode limpar. Aqui, bom. Tá um pouquinho o teu som, o pessoal vai conseguir te ouvir melhor. Mas está dando para ouvir bem. Conte um pouquinho sua história, Cida. Então, a minha história é bem... Eu sempre falo, né, que a doença celíaca, ela veio para mim como propósito. No começo eu não entendi muito bem, né? Eu era servidora de uma universidade federal, trabalhei em Santarém, que é um pouquinho distante daqui de Altamira, por 11 anos e meio. Só que eu sempre quis voltar, eu sempre queria vir para Altamira, porque é onde fica a minha família. E nunca consegui essa redistribuição, né? Tentei várias vezes, até que um tempo eu consegui. Trabalhei 2 anos aqui em Altamira, né? Só que aí a Universidade de Santarém me chamou de volta, só que eu não queria mais ir, eu não tinha mais vontade de ir, não pela universidade em si, mas quando você está distante, que começa a conviver com a sua família, distanciar de novo é ruim. Aí eu não queria ir de jeito nenhum. Aí nesse período a gente comprou uma padaria do meu irmão, eu e meu esposo, que eu sou de família de padeiros, então todo mundo trabalha no ramo da panificação, mas da panificação convencional. Panificação de trigo, de onde essa menina veio. De trigo. E aí, eu era uma que não trabalhava, né? Eu trabalhava na universidade, trabalhava com pesquisa, trabalhava com peixes, no Rio Amazonas, Tapajós, nada a ver com panificação. Mas eu gostava, né? Eu gostava de fazer bolo, gostava dessa parte da confeitaria. E aí, quando a gente comprou essa padaria, né? Eu fiquei 1 mês, me empolguei. Daí comecei a fazer bolo, fazendo tudo com trigo. E aí eu fiquei praticamente 1 mês com muita enxaqueca. Eu já tinha alguns sintomas antes, né? Só que eu nunca associava ao trigo. Eu fui criada em padaria, sou de família de padeiro, então com trigo não é. É coincidência. Isso, aí já sabia que tinha intolerância à lactose, mas também nunca associei ao trigo, né? Nunca associei ao glúten. E nesse período que eu fiquei, no nosso primeiro mês de padaria, foi horrível. Tipo, eu fiquei bem, bem ruim, né? E aí eu sempre falava, não, acho que deve ser o ovo. É o Tudo menos o glúten, né? E aí foi, né, a princípio com a ajuda de nutricionista, depois de gastro, e aí eu descobri a doença celíaca. E aí bateu desespero. Eu falei, gente, e agora? uma padeira, uma família de Como padeiros tradicionais. é que eu vou tocar isso aqui agora com meu esposo? Né? Que eu fazia parte de bolo confeitado, a parte de confeitaria comigo. Né? Hoje em dia, ele faz, a minha sogra faz. Né? E aí eu falei, meu Deus, como é que... Aí eu fiquei 1 mês, eu parava na psicóloga, psiquiatra, tudo, para me ajudar a entender, né? E aí, nesse período, a minha sogra encontrou uma Marcelo. E aí ela falou, Cida, eu vou fazer um bolo sem glúten para ti. Ela fez um bolo bonitinho, sem glúten, né? E eu comi. Só que aí, quando eu comi, aí ela falou que tinha pegado a receita contigo, mas quando eu comi o bolo, eu passei mal. Aí não falei para ninguém e bateu o desespero. Eu falei, meu Deus, então meu problema não é glúten. Só que o bolo foi assado na padaria. O bolo foi assado no forno da padaria, combinação cruzada. E daí eu fui chorando, né, para a nutricionista e reclamei para ela. Eu falei, acho que não é glúten, porque eu passei muito mal. Ela falou, não, tem contaminação cruzada. E daí eu fui começando a entender esse outro lado. Porque a gente só pensa assim, é uma comida sem glúten,
não vou só, tipo, vou numa padaria, como um pão de queijo, que não tem glúten, só que é muito além do glúten em si, né? É, E eu sofro muito com a contaminação cruzada. Tipo, eu não como fora de casa, né? Quando eu vou para um aniversário, casamento, eu sempre levo a minha marmitinha. Geralmente eu levo pizza, que eu aprendi com o chefe, maravilhosa. E aí eu sempre levo as minhas coisinhas, né? Só que nesse período eu ainda estava na universidade. E aí eu sempre comprava, tipo, industrializados, né? Tipo, um pão sem glúten industrializado. Eu particularmente, eu acho amargo, né? E aí eu não consegui me adaptar, porque eu sou de família de padeiro, então a gente sempre comendo coisa fresca, né? Não consegui. Aí nesse período, eu falei, não, eu vou pedir exoneração para montar uma padaria sem glúten. Aí fui atrás do Marcelo. Antes eu fazia pão com mix pronto, né? Quando eu fiz o primeiro pão com o mix, tipo, sem ser um mix pronto, eu falei, não, é com isso aqui que eu quero trabalhar, né? Agora eu me achei. E aí eu pedi exoneração, depois de 11 anos e meio. Cida, eu sei, ó, eu vou deixar você começar, maior do que a minha. Então eu vou preparar a câmera aqui para minha bancada, mas você começa, você vai conduzindo, e quando você tiver um tempo aí, quando você de repente modelar o pão, que você vai parar para deixar o pão fermentar, não sei como é que vai ser a ordem que você vai fazer, passa os seus ingredientes, enquanto eu vou organizando aqui a bancada para a gente começar. E eu quero puxar mais assunto, porque tem muita coisa que você não contou aí nessa história. Vai aí, Cida, vai Então, contando. eu deixei uma massa pronta já. Eu vou mostrar para você, já tá mostrando. Tá, a gente já pode ir mostrando, né? A textura da massa e o pão. Ó, eu vou repetir aqui, porque você tava brigando com a câmera aí. Você é uma padeira e confeiteira do maior alto nível. Então, Obrigada. você determinar aí é a regra. Hoje você manda. Eu estou aqui para brincar com você enquanto você cozinha aí. Tá, Faz o seu, fala os ingredientes, mostra o pão já fermentado, faz o que você quiser. Você manda. tá Fala, bom. Cida. Tá ok. Pode trazer, vamos. Peraí. Oi? Então, aqui a gente vai fazer um pãozinho de hambúrguer. Ele é vegano, tá? E aí eu já bati uma massa e deixei aqui a textura, né? Só para vocês verem como que vai ficar, né? Como eu vou modelar, então é uma massa que não precisa de muita hidratação. Mas essa farinha de babaçu, ela por si só, ela já requer muita hidratação. Aí, assim, aqui tá tudo meio improvisado, né? A gente tá na padaria, aí eu coloquei, montei uma bancada aqui, e aí eu vou lá para dentro para bater, para colocar na batedeira, tá? Mas essa é a textura da massa. Essa daqui a gente já vai modelar e já vai colocar para assar. E aí, Você quer que eu fale os ingredientes ou você tem a cola aí? eu tenho uma colinha, mas eu posso ir falando aqui, Tá tá? bom. Então, ó, pessoal, E eu, não se preocupe. Duas coisas. A gente vai deixar a live salva. Essa live aqui tem muita coisa bacana para a Cida. A Cida contou 1% da história. Aí depois eu vou puxar ela mais um pouco. E ela já fez até um hambúrguer. Olha só. Essa menina, eu vou te falar. A live vai ficar salva e a gente vai deixar todos os ingredientes. Se você quiser anotar para já adiantar, já pode adiantar, não tem problema. Mas não se preocupa em... Ah, perdi alguma coisa. A gente vai deixar tudo salvo, tá bom? Vai lá, Cida, arrasa. aqui a gente tem uma farinha de babaçu. Ela é bem fininha. Essa farinha a gente já consegue encontrar dela no Brasil inteiro. Mas essa daqui, ela é produzida pelos povos aqui do Xingu. Então, é uma farinha de mesocarpo, de babaçu. Ela é rica em fibra e em ferro. E ela
ela é produzida da entrecasca do babaçu. Quando a gente fala farinha de babaçu, às vezes as pessoas pensam que é do coco em si, e não é. Ela é da entrecasca, que é do mesocarpo, tá? Então, a gente tem, vou pegar minha colinha, 335 de farinha de babaçu, 85 de fécula de batata. Essa fécula de batata, como é um pão de hambúrguer, ele é um pouquinho mais macio. Então, eu prefiro a fécula de batata do que o polvilho, o amido de milho. Tá? Daí, fécula de batata, 85. 80 gramas de polvilho doce, 20 de açúcar demerara, né? Se quiser colocar adoçante também pode. Aí a gente vem com 12 gramas de psyllium, 5 de fermento biológico. O fermento biológico eu coloco um pouco porque aqui na região é muito quente. Então vai depender muito do estado que você está. Se for muito frio, pode colocar mais um pouquinho. Mas aqui é muito quente, então a gente batendo e já às vezes já chega na temperatura já atinge a fermentação, tá? Aí 5 gramas de fermento biológico, 20 de óleo de girassol, você pode usar azeite também, 8 gramas de goma xantana e 10 gramas de sal. Quer que eu bote na batedeira? Aí, assim, o processo para fazer é bem simples. Esses daqui, eu pesei com 120 gramas cada um. Daí depende, tipo, às vezes a gente atende criança aqui, aí a gente faz um pãozinho menor, né? Mas aí a gente fez esse 120 que eu fiz o hambúrguer um pouquinho maior. Aí, assim, o processo é bem simples, né? Simples e rápido. Né? O que demora mais, eu acredito que é forno. Tá? Aí, assim, eu vou bater na batedeira. Espera, tu pode ver a água também? Eu vou bater na batedeira, só que aí a gente também pode fazer ele na mão, tá? Eu uso as mesmas técnicas que o Marcelo, eu sou cria dele, então a gente vai ali, mesma. E essa farinha de babaçu, ela é uma farinha de estrutura. Então, tipo, vocês viram que eu não peguei farinha de arroz ou grão de bico, porque essa daqui, ela já me atende com toda a estrutura. Aí a gente coloca todos os ingredientes. Aqui eu não vou colocar a goma xantana, o fermento e a água quente. E eu não vou colocar o óleo, a goma xantana e o fermento. O psyllium eu gosto de colocar em água quente também. Aí eu uso algumas técnicas para modelar o pão, né? Que quando eu inaugurei a padaria, antes de inaugurar, aí eu fui fazendo os testes, né? Para a forma de ir modelando. E para mim, a melhor forma de modelar é com água, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, mas eu me comprei na água, eu não consigo modelar com a farinha e nem com a gordura. Então, eu sempre uso água. Né? Eu acho bem mais prático e rápido. Que é, diga-se de passagem, é a melhor técnica, só que ela exige mais prática. Você adicionar farinha, você aumenta o índice glicêmico e a carga calórica do pão. Modelar com gordura vai fazer um pão mais pesado e também mais calórico. Então, a água é o melhor amigo do pão. Só que aí tem que dar um desconto, que a Cida já está casca grossa. É o melhor resultado. Quem conseguir fazer com água é o melhor resultado. Aí agora a gente vai levar para bater. Água. Não. Aí a água, para essa massa aqui, geralmente a gente coloca 400 gramas. Só que a farinha de babaçu depende muito do lote, assim como todas as farinhas. Então, tem lote que vai mais água, então eu nem peso a água. Então, eu vou colocando ali uma quantidade
até eu ver que atingi o ponto e eu ver que assim, dá para modelar, aí eu já paro. Ou seja, a água tem que aprender e não ficar confiando só na balança. Isso, eu não confio muito, né? Aí aqui eu gosto de colocar, aprendi com o Marcelo, água quente no piscílio, né? Dependendo do pão, eu coloco um pouquinho mais de água, um pouquinho menos. Nesse de babaçu, eu não gosto de colocar muito. Aí esse passo aqui eu poderia também ter feito na batedeira, né? Mas aí eu já faço aqui. Aí eu deixo esfriar um pouquinho por conta do fermento. Me dá uma colher. Um dia eu vou ter uma cozinha para fazer live bonita. Ó, quem tiver se mordendo de curiosidade, o que eu estou fazendo aqui, eu estou só descascando e separando as coisas, tá? Quem presta atenção na Cida. Olha, aí aqui eu vou colocar a goma xantana, eu gosto de diluir na gordura. E a gente vai para a batedeira agora. Aí eu vou adicionando os ingredientes que estão faltando. Ele está na padaria, viu? É a primeira gluten free do estado. Mas é essa parte que eu perdi na sua história. Você vem de uma família de padeiros. Isso. E você descobriu que tinha celíaca. E aí você passou mal mesmo no segundo, porque tinha contaminação cruzada, porque você é celíaca. Mas como é que foi esse pulo, Cida? Porque você transformou do limão, você fez uma limonada, você concorda comigo? Sim, que foi quando eu sofri a princípio, mas daí depois eu entendi. Eu falei, não, eu acho que Deus me tornou celíaca para que eu pudesse ajudar outras pessoas, né? E aí eu falei, não, não posso ficar chorando. Agora eu tenho que correr contra o tempo e eu já queria sair do meu trabalho mesmo, né? Olha, a farinha de babaçu, ela dá muito pó. E aí eu já queria sair do trabalho, né? E nesse querer sair do trabalho, eu vi oportunidade, né? Aqui em Altamira só tinha produto industrializado, né? Agora tem, acho que eu já conheço umas 3 pessoas que trabalham com bolo, não com pão. E eu queria vir para panificação mesmo, não para bolo, né? Não que eu não faça bolo, hoje em dia eu faço bolo, eu vou adaptando algumas receitas da outra padaria para cá, né? Eu pego a receita do meu esposo e vou adaptando. E aí eu vi, eu falei, não, eu tô com a doença celíaca, mas para mim não é o fim. Aí eu vi como oportunidade de transformar a minha doença em poder ajudar outras pessoas. Cida, Padaroca Gluten Free. É um nome da padaria que a Cida, confeiteira, numa família de padeiros, descobriu que era celíaca e aí transformou o limão numa limonada. Ou seja, pegou aquilo que parecia ser um problema e transformou num negócio. Cida, e como é que tá a Padaroca? Então, Sente saudade do emprego antigo, Cida? oi? Sente saudade do emprego antigo? Não tenho. De algumas pessoas eu tenho, mas de estar de volta no emprego, não. Hoje em dia, o mais próximo que eu faço é pescar, né? Sou de um grupo de mulheres que pescam, então é o mais próximo do que eu fazia antes. Mas eu não tenho aquela saudade. Hoje eu queria estar no laboratório. Não,
Não, não tenho. Ó, deixa eu contar um pouquinho essa menina eu já falei que ela tem um coração gigante, tem uma história linda. Eu já tinha te antecipado essa parte. Eu vou repetir a receita toda, tanto que eu vou fazer quanto que a Cida está fazendo. Mas deixa eu só te contar uma coisa. A Cida, ela se inscreveu na minha mentoria. E aí, eu acho que não tinha começado a mentoria ainda, né, Cida, na FIPAM? Tinha? A gente tinha só feito uma aula. Uma aula, o primeiro Foi. encontro. Aí a Cida virou para mim e falou assim: Marcelo, você vai na FIPAM? Eu sou do Rio, a FIPAM é em São Paulo, e a Cida é de Altamira, no Pará. Aí eu falei: pô, eu vou, e seria muito legal se você fosse. E eu falei, como se fosse um conselho, porque lá ela estava montando um negócio, então lá é um bom lugar para fechar negócios, porque está um monte de expositor lá, então é uma boa oportunidade. Mas eu não tinha muita esperança que a Cida ia aparecer lá, não. E eu estava lá numa mesa tomando um cafezinho, daqui a pouco, Marcelo, e a Cida? E Cida, quantos aviões, quantas horas de voo foi de Altamira para chegar? O que foi avião, foi Não, carro, para foi ônibus? ir para a FIPAM foi em Ah, 2024, eu acho, não, foi em 23. Então, para ir para a FIPAM, o que que eu fiz? Como estava muito próximo, porque a gente teve uma mentoria na segunda, na outra segunda era a aham. FIPAM. E aqui é muito caro passagem, muito, muito caro mesmo. Daí, o que que eu fiz? Eu convidei minha irmã para ir comigo. Aí a gente foi de ônibus de Altamira a Marabá, foi um dia inteiro de viagem. Aí a gente dormiu em Marabá, de madrugada a gente pegou o avião, aí foi para Brasília, de Brasília a São Paulo. Então foi mais de um dia viajando. Ô, Cida, eu acho que você não precisa nem falar, mas assim, eu acho que fica um recado tão importante que é assim, quem quer, dá um jeito. Quando Isso. você quer, você não é em pingo d'água. Mas é isso. A Cida entendeu o problema, entendeu a solução, entendeu o caminho, foi correndo atrás. E ó, a jornada que essa menina percorreu para hoje ser proprietária É, de um. aí, e aí começou a jornada, de verdade, né? E aí eu pensei, não, eu vou, é o que eu quero. Porque, assim, como eu já tinha decidido que eu não ia mais voltar para a universidade, que eu ia pedir exoneração, então eu tinha que me virar, né? Que ser concursado é bom, Ah, né? Que a gente tem aquela segurança. E empreender, não. Tanto que no meu primeiro mês aqui na Gluten Free, eu fiquei, meu Deus, será? Tipo, eu já tive vontade de fechar, né? Com medo, né? Só que aí depois, não. Hoje em dia, para mim, é o que eu quero. ou seja, Cida tem um para você que hoje está aí reclamando que não tem oportunidade, que não tem renda, que está insatisfeito com o trabalho, que está. Que para a gente reclamar é fácil. A reclamação é a parte fácil da história. Mas pega da reclamação, pega do problema e vai traçando uma solução. Ó, vou começar a falar aqui para quem pediu, eu vou repetir aqui a receita da Cida. Então vamos lá. Ó, anote aí. Quem quiser anotar, a hora de anotar é agora. 235 gramas de farinha de babaçu. Como a Cida falou, farinha de babaçu é uma farinha de estrutura. Então você pode, quando for fazer na sua casa, substituir por uma farinha de estrutura. Ó, a Angélica tá te mandando um beijo aqui, dizendo que você arrasa demais. A Angélica é maravilhosa. Ela é padeira também. Olha, aí, live aqui, acho que metade é amigo seu, que o pessoal tá puxando muito seu saco. Tenho Oitenta amigos. para pessoas do bem atrai pessoas do bem. É assim que funciona. Olha, acabamos de bater a massa. Ó. Olha que massa linda, olha. E foi como a Cida falou, é uma massa menos hidratada, né? Uma massa boa de modelar. Agora a gente vai voltar para a mesa, que eu vou ensinar para vocês como eu faço, como eu modelo os pãezinhos. Ô, Cida, você tem uma funcionária chamada Vanessa que está aqui puxando seu saco também, hein? Ah, Vanessa, tem detalhe, ela não é funcionária daqui da Gluten Free, tá? É da outra tradicional
chama ela. Da outra. Ela é da tradicional. Ó, eu vou repetir os ingredientes rapidinho, Cida, enquanto você se prepara para modelar aí. Tá. 35 gramas de farinha de babaçu, 85 de fécula de batata, 80 de Coloca polvilho, pra mim esse daqui. Tira esse, por favor. 20 gramas de açúcar demerara, 12 de psyllium, 5 de fermento biológico seco, né? Tira esse lá. 20 de óleo, de gordura, a Cida usou óleo de girassol, 8 de goma xantana e 10 gramas de sal. É uma receita vegana. Não leva ovo. Eu, no final da live, eu vou deixar salvo com os ingredientes também. Olha que cor linda que fica isso. É tão rico. Eu sempre falo isso, né? A gente que trabalha com gastronomia, como é bonito a gente valorizar ingredientes nacionais. E a Cida é mestre nisso, né? A Cida uma vez me presenteou com um chocolate da Amazônia. Ó, Cida, pra você não falar que é mentira, ó. Quer ver? O presente que você me deu tá aqui, ó. Um deles, né? Você me deu vários, mas tem um que fica aqui, ó. Aqui, ó. Olha pra mim aqui, ó. Olha, sou feito por indígenas aqui da região. Ó, fica aqui, ó. Que Todo dia. lindo. Lindo demais, ó. Eu vou chegar pra ver. Coisa. Eu gosto, assim, de mostrar as coisas da minha terra. Eu acho lindo. Eu não sei qual etnia fez, né? Porque geralmente eu vou comprando de várias etnias, mas são produtos maravilhosos e artesanal. É igual cacau, chocolate. Eu sou suspeita para falar, mas o melhor chocolate do mundo, para mim, é aqui na minha região. É isso. A gente está falando de ingredientes. Eu sempre brinco com isso, Cida. Ó, vou pegar um negócio aqui. Eu tenho certeza que você conhece, mas eu vou fazer a brincadeira aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Aqui, ó. Quero ver se você mata essa, Cida. Aqui, ó. O que é isso aqui? Cumaru Cumaru. Olha, quem sabe, sabe, né? é considerada a baunilha da Amazônia. Ó, mama que É maravilhoso. cheiro disso aqui é maravilhoso. Ó, Aqui na região, eu cresci, agora que o cumaru está ficando bem famoso, mas a gente cresceu vendo os pais fazendo remédio com cumaru, né? Então, tipo, tá gripada, usa cumaru para fazer remédio. E hoje em dia está aí na gastronomia. e eu sempre falo, Cida, porque a gente tem uma loucura por baunilha. Só que baunilha vem de uma orquídea, é uma fava, que tem um processo de cultivo, de fertilização que é caro. Então, o Isso. resultado da baunilha é um produto caro. Só que a baunilha que a gente valoriza poderia ser isso aqui, ó. Porque a baunilha, sei lá, custa R$ 30 uma fava de baunilha. É caro. A gente compra um extrato de baunilha ou essência de baunilha, que se você olhar o rótulo, às vezes nem baunilha tem. É feito com a casca do negócio. Então, aqui, se isso aqui, que é um produto nosso, brasileiro, fosse descoberto na França, valia, sei lá, R$ 1.000. Mas como é nosso e o brasileiro não valoriza o que é nosso, aí fica um produto desconhecido. Mas aqui, ó, a gente tem um produto mais legal, mais interessante, melhor de trabalhar que a baunilha. E às vezes a gente nem se conhece. E é fácil, tipo, meus pais moram na roça, né? Então a mãe sempre tem, né? Porque fica, tipo, lá é nativo, né? Então ela sempre. Aí tem a época que tá caindo, né? Daí o pai vai e pega, mas sempre tem cumaru para fazer remédio. Que maravilha! Como é que tá aí? Ó, Agora eu já vou modelar. Ó, Tu pega a balança para mim? eu poderia, Cida, Eu vou só aliviar. pegar uma balança rapidinho. Tá bom. O pessoal está perguntando, Cida, por que a massa fica escura? Por conta da farinha de babaçu, né? E aí, quando a gente leva ela para assar,
ela escurece mais ainda, fica parecendo chocolate. Eu vou já colocar esse pãozinho para ver. Aí aqui, ó, eu vou pesar com 120 gramas. Deixa eu só pegar aqui uma colher. 120 gramas cada pãozinho. Olha, eu vou pesar com 120 gramas. E aí agora eu vou mostrar para vocês como que a gente modela, né? Eu acho muito prático com água. Aí eu sempre uso luva, aí pego aqui, ó, passo a mão na água. Isso eu uso para todos os pães, tá? Para o pão francês, para todo pão que eu vou fazer, eu uso. Aí vou molhando. Ó, todos esses aqui que estão aqui, eu fiz assim. E fica bonitinho. Fica bonitinho, fica lindo. Aí depois, quando eu termino de modelar todos, né? Eu coloco um pouquinho de azeite. Tu pega o azeite para mim, Estela, por favor? E assim, essa farinha, ela é maravilhosa, né? Eu consegui com o pessoal daqui da região, né? E aí eles me deram uma farinha, me deram um pacote de farinha para que eu pudesse fazer um bolo, né? E aí o primeiro bolo que eu fiz, eu vou até mostrar para vocês, que também é de farinha de babaçu, eu fiz ele com babaçu, café e cacau. E é o bolo que eu mais vendo aqui na Padaroca. Ô, Cida, e sua família? Como é que foi sua família quando você falou, ó, pessoal, eu não vou fazer mais com trigo, não. Vou fazer aqui do meu jeito agora. Eu tive muito apoio de todo mundo, assim, tipo, da minha sogra, dos meus pais, do meu esposo. Tanto que quando eu quis ir para Fipam, né, que, tipo, foi uma viagem não planejada. Eu não planejei, não estava planejando há muitos dias. Então, para ir para a FIPAM, eu convidei uma irmã e ela que me deu todo esse apoio. Inclusive, a gente vai para a FIPAM de novo. Ela vai comigo. Cida, você tá em Altamira tem quantos habitantes, Cida? Ah, eu não sei. Olha a vergonha. Não precisa saber, não. Se perguntar, não responder também, não. Mas não é uma cidade muito grande, é. Não é muito grande, não. E tem. Ficou famoso na época da construção da barragem de Belo Monte, né? Que daí deu bastante gente. Tipo, veio muita gente de fora, né? Olha, modelei esses três. Aí, aqui é azeite, tá? Aí eu sempre faço isso. Eu pego o azeite e dou uma finalizada. O forno já está pré-aquecido, Não, Cida. ainda não. Eu vou deixar crescer um pouquinho e aí eu asso ele a 180 por 25 minutos. O forno que você tem aí é turbo, né? Oi? O forno que você tem aí é turbo, né? É maravilhoso. Inclusive, esse forno, tipo, a história Assa. para comprar o forno foi na Fipam. Quando eu fui, tipo, quando o Marcelo me convidou, eu vi que era uma oportunidade por vários motivos. Conhecer o Marcelo, né? Que para mim o Marcelo, eu sou muito fã, né? E também fazer essas parcerias, tipo, com o pessoal da Igreja Online. Até hoje eu compro com eles, né? E o meu forno é da National. Mesmo que o meu, então. Então, quem E ele me atende com tudo.
A Cida está usando um forno que é um forno já para produção, é um forno turbo. E tem um ganho de eficiência energética, ou seja, ele faz mais rápido e usando menos energia. E o importante é que quem for fazer essa receita em casa, tem que deixar o forno mais quente. Então, se a Cida está botando a 180, você vai botar 190, 200. Alguma coisa entre 190 e 200. Se for mais novinho, pode botar 190. Se for um fogão mais velhinho, coloca o forno a 200 graus. Forno, se for elétrico, não precisa, liga as duas resistências. Mas é importante entender que precisa botar uma temperatura um pouquinho mais alta, tá? Aí esse pão, eu não gosto de dar vapor, né? Igual o pão francês. Olha, ele fica bem macio, ó. Tá vendo? Ele é bem macio. Ô, Cida, o pessoal que não jantou deve estar te xingando. Você sabe disso, né? Ou procurando na internet agora passagem para Altamira. Pode ser também. Bem, pode vir que tem muito pão. Essa receita, ela rende 10 pães de 120 gramas, né? Então dá para fazer uma janta para a família inteira. A Cida falou que ela não usa vapor. E isso é importante, porque pão, para ficar fofinho, não pode ter vapor, né? A gente coloca vapor nos pães que a gente quer que fiquem mais cascudos. É um pão de hambúrguer, a gente está comemorando o dia do hambúrguer. Então, pão de hambúrguer é como se fosse um brioche, é um pão mais delicado, mais macio. Isso. Nada na sua casa de querer fazer um pão com casca de pão francês e usar vapor, mas não é o caso. Olha, ele ficou bem macio. Eu posso cortar para ver a textura? O povo está injuriado contigo já, porque você está deixando a galera com fome, você não acha, não? Oi? Não está deixando o povo com fome, não? Então não. Vai lá, Cida, faz a maldade. Vou cortar. Corte, corte, corte. Olha como essa farinha de babaçu, ela é maravilhosa. Olha Ó. que pão, parece aquele pão do Outback, né? Aquele pão australiano, olha, todo enrolado. Ô, Cida, eu posso fazer uma pergunta indiscreta para você? Mas, claro. Quanto você vende um pão desse? Ou é unidade, é pacote, é aquilo? Como Não, que é? esse aqui a gente vende na unidade. Uhum. Só que eu faço ele menor, a gente vende a R$8. Uau, que maravilha! E assim, Chefe, é o que mais vende. é igual, tipo, igual eu sempre falo, né? Que quando eu trabalhava na universidade com pesquisa, eu nunca menosprezei meu trabalho, eu adorava, sempre tive orgulho. Só que a sensação aqui na Gluten Free é diferente, né? Eu lembro quando a gente inaugurou, e aí a gente tem a coxinha, né? E uma mãe chorou porque viu o filho comendo coxinha pela primeira vez, uma criança que tinha alergia a trigo, a ovo e a leite. Então, isso para mim é assim, eu não consigo descrever. É satisfatório demais. Cida, você sabe, eu não preciso puxar seu saco, você sabe que eu tenho um orgulho do tamanho do mundo de você, né? Que o mundo tenha mais pessoas como a Cida. Ah, que bom! E como o Marcelo também, que a gente precisa de muito professor. Cida, posso fazer o hambúrguer? Porque eu vi que você já fez o hambúrguer aí. Eu posso fazer o... Eu fiz, né? Mas daí eu fico no aguardo. Então vamos lá. Vamos fazer. O hambúrguer é do jeitinho que eu gosto. É papum. Misturou tudo, tá pronto. Vamos lá, vamos fazer. Tem alguns segredos que eu vou combinar com você agora. Então, olha só. A ideia do hambúrguer é que ele se pareça com um hambúrguer não só em textura, como cor e sabor. A gente quer um produto de qualidade. Então, para a gente fazer um hambúrguer que se parece com um hambúrguer bovino, primeiro a gente vai usar beterraba crua, tá bom? Eu vou passar já as quantidades. Não se preocupa. Então, beterraba crua. E é crua por quê? Porque eu quero crocância, eu quero textura, tá bom? Então, beterraba vai dar cor, vai dar sabor e vai dar
qualidade nutricional. Beterraba é um excelente produto. Inclusive, se você está querendo colocar na dieta das crianças, tá aí a dica: faça esse hambúrguer, que as crianças vão comer felizes, eu te garanto. Eu tenho até uma história engraçada para falar sobre esse hambúrguer, mas depois eu falo. Ó, o segundo ingrediente que eu vou usar é feijão branco. E essa receita, quando ela foi criada com feijão branco cozido. Eu não uso o feijão branco cozido. Eu só deixo o feijão de molho para tirar os fitatos. E aí, eu tenho o feijão, eu quero que você veja isso. Ó, numa textura quase cru, ó. Estou tentando apertar ele, ó. Com força, eu consigo fazer ele quebrar. Bia, pode comer aqui, caiu no chão. Então, ó, é isso. O feijão tá duro. Eu deixei ele de molho, mas eu não cozinhei. Ah, Marcelo, eu não consigo deixar o feijão de molho. Eu preciso fazer correndo. Não tem problema, você cozinha o feijão um pouquinho. Não na panela de pressão, que ele vai cozinhar totalmente, não pode. Você pode botar na panela, fogo alto, água fervendo, 10, 15 minutos, se desliga e coloca na água fria. Interromper o cozimento. Por quê? Porque a ideia do feijão é ser a base, ser a liga dessa receita. Pode ser com feijão totalmente cozido? Pode. Mas aí a textura do hambúrguer vai ficar muito molinha para o meu paladar. Eu gosto dele, sentir o hambúrguer, eu gosto da textura, tá bom? Eu acho que são esses dois segredos. Tem alguns segredos que eu vou te falar ainda ao longo aqui da aula, mas uma outra coisa que eu gosto de usar é isso aqui, ó. Isso aqui é fumaça líquida. E é só fumaça misturada com água. Então, não tem nada de química aqui. Então, não estou fazendo propaganda, eu nem sei que marca é essa, mas isso aqui é legal, porque vai trazer para o hambúrguer aquele cheiro e gosto de churrasco. Então, também é legal. E por último, eu vou botar sal, eu vou usar amido de milho, que é a maisena, a gente conhece como maisena. Eu tenho aqui separadinho já, para ajudar a dar liga. Também é opcional. Ah, eu quero fazer essa receita do hambúrguer, mas eu vou fazer para o meu pai, que está diabético. Eu vou fazer para minha irmã, que está fazendo dieta. Então, eu quero diminuir o índice glicêmico. Eu quero que ele seja menos engordativo possível. Então, você não coloca o amido de milho. Você vai conseguir modelar. Com feijão mais molinho, você vai conseguir modelar. Não é o meu caso. Eu vou fazer com amido de milho para ajudar a dar liga, tá? Porque o meu feijão está mais cru. Uma outra alternativa, você também pode substituir o amido de milho por um ovo nessa receita. Isso é interessante para quem não é vegano, que é adicionar mais proteína, que é aumentar o aporte de proteína, principalmente para quem está desenvolvendo massa magra, está desenvolvendo músculo. Isso é interessante, tá bom? Posso começar? Vou começar a misturar. Na verdade, eu vou aqui atrás escondido, porque eu vou pegar um limão, porque eu quero botar um limão que eu esqueci. Na hora que eu fiz a receita, eu esqueci de botar um limão. Vou pegar um limão aqui. Pera aí. Siga. E eu vou ter- Eu fui e voltei tão rápido que você nem percebeu. Tenho certeza disso. Ó, apareceu o limão. Tcharam! Apareceu o limão. Vamos lá. Primeira coisa. Eu vou passar a receita como ela foi escrita. Com metade do... Eu vou fazer o dobro, porque eu quero fazer mais aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o dobro. Você vai me ver fazendo o dobro. Então, a receita original, ela tem 1 xícara de feijão branco cozido. Eu não vou repetir a parte do cozido, porque você já entendeu, né? Eu não estou usando cozido. Vou botar... Se tem uma, eu vou botar 2. Porque aqui em casa, esse hambúrguer vai embora rapidinho. Então, eu vou botar 2 xícaras. E como eu disse, minha receita não está com feijão cozido. 2 xícaras de feijão cozido. E o que eu vou fazer? Vou processar. E eu vou processar usando a lâmina, aquela lâmina de baixo do processador, tá?
Então já vou dar uma processada. Não quero que fique muito pastinho, porque eu já te expliquei, eu quero crocância. Esse hambúrguer ainda vai para a frigideira. E lá na frigideira ele tem que terminar o cozimento. Ele vai ficar macio na frigideira. Se eu quiser, eu posso. Marcelo, eu vou fazer para o meu filho que tem problema com textura, gosta das coisas mais lisinhas. É só você processar mais. Vamos lá, vou começar a bater o feijão. Ó, não funcionou. Por que não funcionou? Porque aqui em casa o meu processador tem que ligar no tomada. Senão ele não funciona. Ele veio com esse defeito. Então tem que botar na tomada. Para funcionar. Agora sim. Eu estou acompanhando aqui enquanto eu estou batendo para ver a textura. Ó, tá ficando como se fossem flocos de aveia, sabe? Aquele flocão de milho. Tá nessa textura. Vou bater mais um pouquinho, eu quero um pouquinho mais fino. Eu vou pegar na mão e vou levar aí perto da câmera para você ver. Ó, bem pertinho para você ver, ó. Ó, é essa textura, como se fosse um ovo grande mesmo. um arroz. Sabe quando você pica alho picadinho para você refogar o arroz? Então, tá nessa textura, tá? Tá quebradinho, pequenininho. Vamos lá, vamos continuar. Então, a receita, que é metade do que eu estou fazendo aqui, é uma xícara de feijão, eu botei 2. Porque eu estou fazendo a receita dobrada, tá? Vou tirar, vou passar aqui para um bol. Tá parecendo o quê? Tá parecendo quinoa. Tá na textura de quinoa. Agora eu vou usar a beterraba. A beterraba eu já posso processar um pouquinho mais, porque ela é um pouquinho mais dura que o feijão. Tá bom? Beterraba eu vou usar o ralador, se eu achar. Então, isso aqui. Ó, eu vou usar esse ralador aqui. Quem quiser fazer na munheca, usar o raladorzinho também pode, tá? Eu vou botar aqui no processador e deixar ele fazer o trabalho, porque eu sou assim. Olha só, é meia xícara de chá de beterraba crua, tá? Eu vou botar uma. Demora um pouquinho. Eram 2 pedacinhos maiores aqui, eu tô tirando. Então é meia xícara. Eu vou botar o dobro, vou botar uma xícara cheia. E aqui, gente, pelo amor de Deus, não precisa se preocupar em fazer exatamente na mesma quantidade que eu estou fazendo, tá? Isso aqui é para você ter um parâmetro aí na sua casa. Não precisa se preocupar muito com isso. Vamos lá, o que mais eu vou botar? Eu vou até bater tudo de uma vez aqui, para ficar bem tranquilo. Ó,
Vou tirar essa beterraba que sobrou. Isso aqui já vira a salada do almoço de amanhã. Vou voltar para cá, o mesmo recipiente. Botei com a lâmina. Eu vou botar 2 dentes de alho, na verdade é um, a receita é um. Eu estou fazendo com 2, por quê? Porque está dobrado. Eu vou falar isso 20 vezes aqui. Ó, meia cebola. Vou botar uma, por quê? Porque eu estou fazendo dobrado. Já falei mais de 157 vezes. Eu não sei, ó, nesse ponto, você já pode, se você quiser ir ralando tudo na mão, pode, não tem problema nenhum. Aqui eu vou processar bem, tá? Porque eu quero cebola e alho bem. O bom da beterraba é que a beterraba vai pintando sua casa toda. No dia seguinte, chega alguém na cozinha e fala assim: quem você matou aqui? Homicídio. Então já foi o alho, já foi a cebola. Eu vou botar cheiro verde, salsa, cebolinha. Aqui tem meia xícara de chá, estou botando no olho mesmo. A receita é meia xícara de chá. 2 colheres de sopa de azeite. Eu vou botar aqui no olho, vou botar 4. Ó, 1, 2, 3, 4. No olho. 4 colheres de sopa de amido de milho. Mais aqui, um pouco. Eu vou pegar aqui no meu pote. Um, 2, 3. E se precisar mais, pode botar, tá? Não tem problema. Você vai sentir na hora que você estiver fazendo aí. Sal e pimenta a gosto. Bem pouquinho. Eu cuidado muito de pegar pimenta do que sal. Eu vou colocar a fumaça líquida. Isso aqui é gostoso demais. Já vem o cheiro de churrasco assim quando você coloca. E eu vou colocar o suco de um limão também. Se danar, quando eu te passei a receita, eu esqueci do limão. Não coloquei. Ah, colocou. Você é muito danado, mulher. Vou te falar uma coisa. Ó, eu vou botar o suco de meio limão, tá? Para trazer um pouquinho de acidez. Porque a carne tem um pouquinho. Agora é só misturar tudo. Pra me filmar. Cida, você fez o hambúrguer aí, não fez? Fiz. E você chegou a provar? Já provou o que você fez? Provei. E aí, nota pro hambúrguer? Eu gostei muito. E assim, quando eu tava produzindo, e eu falei para uma das meninas, eu falei, um hambúrguer vegano, não sei o que, ela falou, nossa, mas parece carne. Ó, tô botando um pouquinho mais na mesa, eu botei mais 2 colheres, porque o meu tá muito molhado. Parece carne com textura de carne, gosto de carne. Isso. Ó,
Nossa, eu tô. Cida, você gosta de comer o que você faz? Oi? Você gosta de comer o que você faz? Eu gosto. Eu também. Tem gente que fala assim, ah, eu não gosto da minha comida, só os outros, né? Eu não tenho isso, não. Não, eu como. Ó, então vamos lá. Vou levar aí pertinho para você ver a textura. Ó, se a live tivesse começando. Ô, Cida, fala a verdade. Se a live tivesse começando agora, mostrasse isso aqui, não ia falar que é carne moída? Sim, parece bastante. Quando eu estava fazendo, achei muito parecido. Alguém perguntou o que que é isso rosado. É a beterraba que a gente usou para fazer a carne. Eu vou, ó, textura, dá para pegar. Olha, mas parece que eu tô no açougue segurando carne moída, não parece? Hã? Não tá igualzinho? Olha só, que maravilha. Ó, agora eu vou modelar os hambúrgueres. Se você quiser, Cida, enquanto eu estou modelando, você quiser apresentar aí o resultado, porque agora eu vou pegar, vou botar ali na bancada, fazer as bolinhas e levar para a frigideira. Então, enquanto eu estou preparando, você vai ver eu modelando o hambúrguer, você vê a Cida comendo, apresentando, montando. Vai lá, Cida, arrasa, vai. Vou já me posicionar aqui no fogão já, ó. Então, aqui a gente já montou, né? E aí vai muito do que cada um gosta, né? Eu coloquei, olha, não sei se dá para ver, mas daí eu acrescentei queijo vegano. Ficou maravilhoso. O queijo derrete super bem e ficou maravilhoso. Eu não sei, não acredito. Não estou provando, só estou vendo. Quero provar. Quando eu for nesse pão, eu vou levar a farinha para ti. Opa! Ó, dá para modelar o hambúrguer só assim na mão. Ó, o pessoal que faz hambúrguer de carne faz assim, né? E aí já faz a bolinha e coloca na frigideira, tá? Não tem mistério. Que eu tenho aqui em casa esse negocinho aqui que é para modelar hambúrguer, também dá para fazer, tá? Eu vou deixar um aqui modelado na mão. E aí para usar esse disquinho que faz o hambúrguer, eu gosto de fazer com um saco plástico, que aí ele não gruda. Eu pego, coloco a quantidade de massa que eu quero. Vou botar mais ou menos a mesma quantidade do outro que eu modelei na mão. Faço uma bolinha aqui, pego um outro saquinho, coloco por cima, e aí você usa um negocinho de modelar hambúrguer para fazer o tamanho que você quer. Tá prontinho. Se sair um pouquinho, tiver um pouquinho de excesso, você pode tirar. E é só levar para a frigideira agora. Eu vou botar uma frigideira para aquecer aqui. Já está aquecendo. Cida, vai tocando aí, Cida. Aqui nós estamos em 3, aqui na padaria, e aí eu fiz um para cada. Eu já vou provar o meu. Não faça isso, não. Não pode? Eu não estou aqui, mas não faça maldade comigo, Nossa, não. era uma das coisas, assim, é uma das coisas que eu mais sofria. Nunca, não era muito do pão francês, essas coisas, mas hambúrguer eu sempre gostei muito. Então, é uma coisa que me pega, né? Assim, tipo, porque eu sentia saudade, assim, hambúrguer. E teve até uma situação engraçada que quando a gente estava fazendo testes aqui na padaria, a gente... Cancelar com a câmera.
E aí, quando a gente estava fazendo testes, a gente acho que passou uma semana comendo muita pizza, né? Que aí ia fazendo, ia provando. Então, era, tipo, passou uma semana mais ou menos só comendo antes da inauguração. E hambúrguer a gente não tinha feito. Fui fazer depois, né? Depois de muito tempo. Então, eu vou provar. Ó, aqui, ô, Cida, não. Ó, acabou lá. Acabou lá. Não é possível, né? Eu aqui trabalhando. Olha aí. Aí, ô, ô, Cida, você tem dúvida que o povo tá te xingando? Oi? Você tem dúvida que o povo tá te xingando nesse momento? Então, não. Ah, não? Ó, tá um hambúrguer na frigideira. Frigideira tem que estar quente, tá? Bem quente. Mas quem é de Altamira quiser vir aqui, ó. Eu tenho. O cheiro que sobe é uma loucura. É gostoso. Cida, se você fosse numa lanchonete e aí o cara falasse para você, olha, um pão sem glúten, sem leite, com ingredientes regionais, mais um hambúrguer vegetal, um queijinho vegetal. Quanto você pagava por isso? Ah, é um sonho. Eu pagaria muito. Sem preço, né? É questão da inclusão, né? Que a gente fala muito em inclusão, mas é difícil você ouvir falar em inclusão alimentar. E quando eu chego em um lugar que tem algo que eu possa comer, dificilmente eu penso no preço. Assim, é, eu fico fascinada. Ou seja, tem muita oportunidade. O cara que está aí em Altamira, que está vendo a live, já pode comprar o pão de você e abrir uma hamburgueria. Né? Mas tem oportunidade para todo mundo, né? Sim, Só não tem oportunidade para quem quer reclamar. Quem quer ficar reclamando, aí não rola. eu acho que se você for ficar reclamando de tudo, acho que Deus não abençoa. Arrasou, Cida. Ó, o segredo do hambúrguer, seja ele de carne ou vegetal, é você não virar enquanto ele não estiver descolando da frigideira. Mesmo com a frigideira, estou usando uma frigideira antiaderente, bem quente, e eu botei um fio de azeite. Se você está sentindo que ele está colando, é porque não está na hora de virar. Existe um trem chamado reação de Maillard, que é a caramelização de açúcar e proteínas. Então, sabe aquele douradinho da carne, do churrasco? É isso. Do pão que a Cida fez, o douradinho da casca, é isso. Então, se você está fazendo um hambúrguer, ele não está descolando, não é para você forçar. Espera caramelizar para virar. Isso aí está te avisando. Ainda não está pronto, ainda não está na hora. Não adianta. Espera. Uou! Credo, que delícia. Bom, né? Cida, eu acho que todo mundo de Altamira te conhece, mas caso alguém não Não, te... é. Aonde fica a Padaroca? Fica na Lacide Nunes, esquina com a Rua dos Fazendeiros. E como é que é o Instagram? Oi? E qual é o Instagram da Padaroca? Padaroca Gluten Free. Padaroca Gluten Free. E aonde entrega, Cida? Entrega só em Altamira? Se alguém tiver na cidade vizinha e quiser, você entrega? Consegue, às vezes a gente consegue atender cidades vizinhas, né? Geralmente tem ônibus que vai, aí a gente consegue atender. Uhum. Mas é só entrar em contato que aí a gente vê, né? Qual o meio mais fácil de atender. Mas aqui eu já atendi Belém,
Marabá, Santarém, Castanhal. Né? Às vezes vem. Eu tenho um cliente que ele vem de Marabá. Quando ele vem, ele sempre vem aqui. Ele também é celíaco. Cida, deixa eu ver aquele hambúrguer seu aí, que você comeu ele, deixa eu ver ele. Olha, meu Deus do céu, eu não sei. Eu sou suspeito para falar, mas Ficou gostoso, hein? eu pagaria fácil num sanduíche desse mais de R$ 50. Muito bom. Ó, olha da verdade, Cida. Ó, aqui tá o meu. Mas vamos combinar uma coisa. Cida, se eu não falo, a gente faz essa live aqui, eu pego esse hambúrguer e coloco nesse pão seu, alguém fala que isso aqui é vegetal? Não. Porque aquele vegetal do supermercado que é caro e cheio de sódio, não tem essa componente aqui, não. Agora eu gosto. Mas aí tem que ver o gosto, Cida. Porque o povo fica aqui com a gente, eles ficam curiosos para saber se está gostoso. Então, tem que fazer esse Tem que trabalho. ter essa curiosidade, né? Tem que pegar e provar. Não tem jeito, Cida. Porque o pessoal fala assim, poxa, mas teve esse trabalhão todo, será que está gostoso? Não sei. Aí tem que provar. É bom. Olha aí, ó. Já vou provar mais. Né? Que aí depois eu vou terminar de comer o meu, mas tá uma delícia. Hum. Crocantezinho, gente. Nossa Senhora. Muito bom. Mas, eu vou comer mais um só porque eu fiquei em dúvida. Né? Porque o ingrediente foi muito pequenininho. Então vamos pegar mais uma belezinha. Vai que, não sei, não senti direito. Né? Hum, Mas olha, muito bom. hum, hum. Minha Nossa Senhora. Ó, pra quem ficou aqui até o final, Cida, Oi. vou fazer um convite, vou repetir os ingredientes e fazer um convite. Na semana do dia 10 de junho, semana do Dia dos Namorados, a gente vai ter uma sequência de aulas gratuitas no evento Sem Glúten, Sem Culpa. Vai lá, se inscreve, que é gratuito, e vem participar para aprender a fazer pão sem glúten e sem leite de fermentação natural. Eu vou repetir os ingredientes do hambúrguer. E Cida, você repete aí, você tem a cola aí para os ingredientes que você fez o pão? Tem. Então pega aí, que a gente vai repassar aqui para o pessoal anotar quem não anotou até agora. Então vamos lá. E a live vai ficar salva assim. Ó, eu fiz a receita toda dobrada, então eu vou falar como ela foi escrita, tá bom? 1 xícara de chá de feijão branco, e aí eu falei daquela questão do cozido ou não, para mim é o dente, na metade do caminho. 1/2 xícara de chá de beterraba crua, ralada. 1 dente de alho grande, picadinho, eu passei tudo no processador, né? 1/2 xícara de cebola ralada, eu usei também, passei no processador, não fiz ralado. Quer dizer, piquei, processei tudo junto. 1/2 xícara de chá de cheiro verde picado, mesma coisa, eu só coloquei por cima. 2 colheres de sopa de azeite, pode ser a gordura que você quiser, se você não quiser usar azeite. Só combina comigo de você não usar manteiga, porque manteiga tem leite, leite não é legal para você, tá bom? Leite de origem animal, tá? 4 colheres de sopa de amido, eu acabei colocando mais 2, mas eu dobrei a receita, então poderia de 2 a 3 colheres de amido de milho, sal, pimenta a gosto, e eu botei também um suco de meio limão para trazer um pouquinho de acidez. Cida, receita do seu pão, maravilhoso. Bora lá. 335 gramas de farinha de babaçu, que ela é uma farinha de estrutura, daí você pode substituir por uma farinha de estrutura. 85 gramas de fécula de batata, 80 gramas de polvilho doce, 20 gramas de açúcar demerara, 12 gramas de psyllium. O psyllium, eu gosto de colocar ele antes com água quente. 5 gramas de fermento biológico, daí o fermento depende muito da região, se for uma região fria, pode aumentar um pouquinho. 20 gramas de óleo de girassol, 8 gramas de goma xantana e 10 gramas de sal. Teve uma pessoa na live que eu vi que estava perguntando sobre a questão do forno, né? Eu coloco aqui no meu forno
180 por 25 minutos, mas daí depende muito do forno. Isso. Se for um forno de casa, pode aumentar um pouquinho mais a temperatura. A temperatura e o tempo. E o tempo também. Esses dias a gente fez esse mesmo pão numa oficina e o forno não era igual ao meu. Aí ficou um tempinho mais. É isso aí. Então, o que eu for fazer em casa, pode botar seguramente mais 10 minutos de forno e botar a temperatura em 200 graus para não correr o risco de errar, porque massas sem glúten são massas mais hidratadas, então elas podem ficar mais tempo no forno. Cida, olha, não tenho eu não preciso dizer aqui nessa live o quanto eu admiro e o quanto eu tenho orgulho de ter conhecido você, esse trabalho lindo que você faz. Eu peço a Deus que te dê muita saúde para você continuar essa obra que Ele te deu durante muitos e muitos anos. Quero agradecer demais a tua presença hoje. Vou deixar a live salva, vou te chamar para a collab para aparecer no seu perfil, no perfil da Padaroca. Qual que você quer que coloque? O seu ou o da Padaroca? Pode ser no meu. Tá bom. Então a live fica salva e já fica o convite sempre que você puder voltar, porque eu tenho certeza, manda um coraçãozinho aí, galera, para Cida ver o quanto o povo ficou apaixonado, porque você deixa todo mundo apaixonado por você. Minha querida, ó, um beijo. E assim, eu que quero agradecer. Para mim é uma honra muito grande. Assim, era um sonho que eu não imaginei que eu fosse concretizar tão cedo, né? Eu lembro quando eu te vi a primeira vez no Instagram, falei, meu Deus, eu preciso aprender. E daí, a partir dos teus ensinamentos, hoje em dia eu conheço muito sobre farinha, textura, o que cada uma faz. E eu vou ali também pesquisando, estudando. Então, para mim, é esse mundo da panificação sem glúten, eu me apaixono mais e mais, tipo, de criar receita, de poder contribuir, de poder ajudar uma pessoa que busca uma alimentação saudável, ou uma que tem alergia, assim, não tem preço. Eu agradeço demais. Obrigada. E obrigada a todo mundo que ficou até agora. Tem pessoas que ficaram com a gente aqui o tempo todo, ó. Um beijo, minha querida. Fica com Deus e até a próxima, hein? Que a gente vai Até voltar. a próxima. E vamos comer o pãozinho. Beijo. Beijo, obrigada.